Bom dia. Dando continuidade ao assunto que nós trabalhamos na semana passada, sobre o estudo das equações. No primeiro momento, nós trabalhamos as equações do segundo grau. Primeiro, trabalhamos as equações incompletas, na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Depois, trabalhamos na forma ax ao quadrado mais c igual a zero. E trabalhamos a completa. Também foi trabalhado em aulas anteriores a equação biquadrada. E nós fechamos com a equação literal. Essa que nós vamos dar continuidade agora, certo? Equação literal. Eu expliquei para vocês, semana passada, como responder uma equação literal incompleta. Porque nós vamos ter a equação na forma ax ao quadrado mais bx, que é igual a zero, que nós, na sala, norteamos como equação de primeiro caso. Também ax ao quadrado mais c igual a zero, que nós colocamos como equação do segundo caso. Primeiro caso, segundo caso. Cada uma delas tem um método próprio para resolução. Não se resolve da mesma forma. Cada um tem um processo. Quem conseguiu resolver a equação de segundo grau e a biquadrada, com certeza não terá problema nenhum também na resolução das equações literais. Não vai ter problema nenhum. O que vai mudar nos estudos das equações será o nosso próximo assunto, que vai ser a equação irracional. Ela é sim, totalmente diferente desses casos que nós já vimos aqui, certo? Então eu vou responder para vocês mais uma vez uma equação incompleta de primeiro caso, uma equação incompleta de segundo caso, só para recapitular a ideia de vocês aí. Observe a seguinte situação. 2x elevado ao quadrado menos 10xa é igual a zero. Na equação literal, o interessante é que, além da variável, que é x, nós temos a presença de uma outra letra, o a, que aqui nós chamamos de parâmetro. Essa outra letra, nós vamos chamar ela de parâmetro. Então, eu tenho a presença da variável x, e tenho a presença de uma outra letra que eu vou chamar de parâmetro. Essa outra letra não é necessário que ela seja o a. Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Pode ser introduzida qualquer letra, certo? Eu tenho que lembrar sempre de separar a variável. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma equação incompleta, nessa forma aqui, ó, onde eu tenho a e b. Coeficiente a vale 2, coeficiente b vale menos 10. Como resolver essa equação? Primeiro, nós vamos ter que encontrar ou determinar o fator comum em evidência. Primeiro, encontrar o fator comum em evidência. Nesse caso aqui, o fator comum em evidência vai ser a variável x. Então, x vai ser o fator comum em evidência. Depois, abro parênteses e vou dividir toda a equação por x. 2x ao quadrado dividido por x é igual a 2x. Negativo com positivo, negativo. 10xa dividido para x. Ó, elimina o x, sobrou 10a. Fecha parênteses, que é igual a zero. Nesse caso aí, sempre o x, uma das raízes sempre vai ter que ser igual a zero. Uma das raízes, nesse caso aqui, sempre vai ter que ser igual a zero. Então, é justamente
essa primeira, ou seja, x é igual a zero. A primeira raiz, x é igual a zero. Ou o valor que está no parênteses. Ou 2x menos 10a também é igual a zero. Você vai observar que quando nós chegamos bem aqui, ó. Olha aí. Nós temos o quê? Nós temos uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Equação do primeiro grau com duas variáveis. A regra diz o quê? Como a variável trabalhada aqui é o x, então o 10a vai passar para após a igualdade. Vai mudar de termo. E toda vez que eu mudo de um termo, de uma posição para outra, ela troca também de sinal. Então eu vou repetir aqui, ó. 2x menos 10 é igual, menos 10 vai passar para lá, mais 10a. Mais 10a. O 2, que está multiplicando o x, vai inverter. Quando ele inverte para lá, ele vai passar dividindo. Então vai ficar vai ficar x é igual a 10a. Aí, ó, o 2 vem para baixo, dividido por 2. 10a dividido por 2. Ou seja, x é igual a 10a dividido para 2 é igual a 5a. É a segunda raiz. Nesse caso eu tenho como solução, ou conjunto verdade dessa equação é 0 e 5a. 0 e 5a. Então, nesse caso aqui, essa é a solução. A primeira raiz é 0, a segunda raiz é 5a da equação literal na forma ax ao quadrado mais bx. Agora eu vou fazer para vocês uma situação do segundo caso. Quando ela vem com apenas o valor de a e vem também com o valor de c. Observem. 2x ao quadrado menos 50m ao quadrado, que é igual a zero. Observe essa situação. Aqui eu tenho o valor de a, do coeficiente a, e aqui eu tenho o valor do coeficiente c. Olha, por que é o c? Porque aqui não tem x. Não tendo x aqui vai ser a e c. O método de resolução é o mesmo método de uma resolução de uma equação incompleta do segundo grau. É o mesmo método. O termo que não tem variável x, o termo que não está acompanhado da variável x, vai passar para após a igualdade com sinal trocado. Então vai ficar 2x ao quadrado, que é igual menos 50, vai passar a ser mais 50m ao quadrado. O que vai acontecer com esse 2 que está multiplicando x? Ele vai passar para cá, dividindo. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual ao 50m ao quadrado sobre o 2 que vai passar dividindo, sobre 2. Antes de colocar, chegou aqui, se der de dividir, faça logo a divisão. Se não der de dividir, mas dá de simplificar, simplifique. Aí, aqui dá de dividir. Então, eu vou pegar x é igual a mais ou menos, porque sempre terá duas raízes. Aqui, no caso, sempre vai ser uma raiz positiva e uma negativa. Então, x é igual a mais ou menos o resultado da divisão. Só que eu vou colocar no
radical, ou aqui no radicando. Então, o resultado dessa divisão, ó, divide aqui 50m² dividido para 2. Vai dar 25m². 25m². Aí, simplifica aqui, ó. O índice aqui desse radical é 2, porque eu tenho raiz quadrada. Eu leio raiz quadrada de 25. Corta aqui o 2, corta aqui o 2. Então, eu tenho x é igual a mais ou menos. Raiz de 25 é 5. Raiz de 25 é 5. Ou seja, o conjunto solução dessa equação vai ser uma positiva, outra negativa. Então, eu vou ordenar assim, menos 5 mais 5. Então, esse vai ser o resultado dessa equação incompleta literal, certo? Agora, nós vamos ver o terceiro caso. Quando ela vem na forma ax² mais bx mais c, que é igual a 0. Que foi justamente o caso que eu não expliquei para vocês ainda. Nesse caso aí eu tenho o quê? Eu tenho uma equação completa. Ela é completa. Significa dizer que ela vem com os 3 termos, A, B e C. Ok? Aí vocês vão prestar atenção, porque essa não foi explicada para vocês ainda. Olha, x² menos 4x vou usar o A, 4xa, posso usar qualquer letra, menos 5a², que é igual a 0. Está aí. Eu tenho uma equação literal. Por que literal? 2 letras numa mesma equação. Equação literal do segundo grau, porque o primeiro termo está elevado ao quadrado. Então, o método de resolução é o mesmo. Como eu expliquei para vocês, é sempre bom primeiro encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Qual é o valor de A dessa equação? O valor de A aqui na frente, ó, é 1. Qual é o valor de B? B é igual a menos 4. 4. Quem não segue é a variável, mas o parâmetro segue, ó, 4a. Aqui nunca segue a variável, no caso a incógnita x, mas os parâmetros vai ter que seguir. Qual é o valor de C aqui? É o termo independente, menos 5a². Esse é o valor de C. Certo? Aí nós vamos utilizar a mesma fórmula de Bhaskara para responder a equação. Ou seja, delta é igual b² menos 4ac. Ou seja, delta é igual a b, o termo b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Aí eu já tenho aqui, já separei aqui o valor de A, já separei o valor de B, já separei o valor de C. Eu vou só substituir aqui na fórmula. Ou seja, delta é igual b². Qual é o valor de B? Está bem aqui, ó, menos 4a. Então, vai ser menos 4a elevado ao quadrado. Continuando aqui a fórmula, menos 4, que multiplica o valor de A. Qual é o valor de A? 1. Que multiplica o valor de C. Qual é o valor de C? Menos 5a². Ok? Vou resolver aqui a potenciação e as multiplicações. Então, eu tenho delta é igual menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. A elevado ao quadrado, todas as vezes que eu elevar uma letra
Todas as vezes que eu elevar uma letra a um expoente, o resultado vai ser a letra com expoente. Então, nesse caso aqui, ó, A elevado ao expoente 2, o resultado vai ser A2. Sempre que eu elevo uma letra a um expoente qualquer, se fosse um 3, seria A3. Se fosse um 4, A4, certo? Aqui, ó, negativo com negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 20 o quê? A ao quadrado. Você vai observar que sempre aqui as variáveis, ó, serão semelhantes. Serão termos semelhantes, serão iguais. Se não forem, tem algum erro aí na equação. Então, somando, 16A ao quadrado mais 20A ao quadrado é igual a 36A ao quadrado. 36A ao quadrado. Continuando. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de quem? De delta, sobre 2 vezes A. O restante da fórmula de Bhaskara. Agora eu vou fazer a substituição. X é igual menos da fórmula, certo? Aí eu vou atrás do valor de B novamente, bem aqui em cima. Menos 4A, mais ou menos a raiz quadrada de 36A ao quadrado. 36A ao quadrado, 36A ao quadrado, sobre 2 vezes A, que é 1. Ok? Isso aqui vai ser igual, olha, negativo com negativo passa a ser positivo. Então vai ficar x é igual a 4A mais ou menos, ó, corta, porque aqui também tem 2. Corta aqui, corta aqui. Raiz quadrada de 36A é igual a 6A. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, chegando aqui, eu tenho uma raiz positiva, uma raiz com sinal de menos. Uma com sinal de mais, outra com sinal de menos. Então, eu vou ter x, uma linha, é igual. Mais 4 mais 6A é igual a 10A. Sobre 2. 10A dividido para 2 é igual a 5A. Essa é a primeira raiz. Agora eu vou para a segunda raiz. A segunda raiz, x, duas linhas, é igual 4A menos 6A. Observe que primeiro eu vou com sinal de mais, depois com sinal de menos. Então, 4A menos 6A é igual a menos 2A. Menos 2A dividido para 2. Menos 2A dividido para 2, que é igual a menos A. É a segunda raiz. Então, você vai observar que sempre vai ter duas raízes. A primeira raiz, segunda raiz. Solução dessa equação é 5A e menos A. Esse é o conjunto solução da equação. Então, caros colegas, como nós falamos nas nossas aulas passadas, na aula passada, nós temos essas três situações envolvendo a equação literal. As mesmas três situações vocês fizeram com a equação do segundo grau, com a equação biquadrada, e agora nós estamos fazendo com a equação literal. Certo? Então, observe. Primeiro caso é quando vem com o coeficiente A e o coeficiente B. Aí nós respondemos nesse sentido aqui, encontrando o fator comum em evidência. O segundo caso é quando ela vem com valor de A e vem com valor de C. Nós resolvemos aqui como se fosse uma equação do primeiro grau, transportando o termo que não tem variável para o segundo membro, e encontrando a raiz quadrada, onde eu terei uma raiz positiva e uma raiz
negativa. E por último, nós temos o caso da equação completa, na forma ax² mais bx mais c, que é igual a zero, quando ela vem com os 3 coeficientes. Lembrando, vale ressaltar o seguinte, na hora de encontrar o valor dos coeficientes, a variável não segue o coeficiente, mas, em contrapartida, o parâmetro, a letra que é parâmetro, ela vai acompanhar o coeficiente. Observe que, eu vou até fazer uma situação bem aqui, só para vocês olharem esse caso de encontrar os coeficientes, tenham bastante cuidado. Observe, ó, 5x² mais 3x A, usar outra letra, A já foi usada, menos 10m² igual a zero. Está bem aqui? Nós temos uma equação completa, tem os 3 termos. Na hora de encontrar os coeficientes, lembrando, A, B e C. Na hora de determinar os coeficientes, tenham cuidado que a variável não segue, mas os parâmetros seguem. Então, qual o valor de A? Está aqui, ó, o coeficiente 5. Qual o valor de B? Vai ser o coeficiente com o parâmetro. A variável não entra. Então, vai ser o quê? 3m. Qual o valor de C? Aqui já não tem mesmo a variável x, então é todo o termo, ou seja, menos 10m². Então é esse o cuidado que vocês deverão ter para separar os termos da equação, os coeficientes da equação, para poder responder, porque se eu encontrar aqui certinho, separar certinho, eu não vou ter dificuldade na hora de resolver a equação. Porque, na realidade, a resolução da equação trata-se de quê? Substituir os valores, as letras, pelo seu valor numérico. Só isso. Substituir as letras pelo seu valor numérico. Então, o assunto é como eu falei para vocês. Quem entendeu a equação de 2º grau não terá dificuldade nenhuma na resolução da equação literal. Certo? É o mesmo processo de resolução. Então, na prática, com as atividades que serão passadas para vocês lá no grupo, vocês irão melhorar a assimilação de vocês do conteúdo. Então, eu vou colocar no grupo uma atividade para vocês, uma atividade extra, e lá vocês vão testar a aprendizagem de vocês, certo? Do igual nós fizemos com as outras equações. Então, tenham um bom dia e que Deus abençoe vocês grandiosamente.